Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, juntos de novo, agora para iniciar uma jornada pela carta de Paulo aos Gálatas. Terminamos Isaías, lá no Primeiro Testamento, e agora adentramos no Novo Testamento através do escrito canônico de Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Será uma viagem maravilhosa por 13 lições, conforme já é praxe, não é? Do ensino da escola dominical. E aqui nós vamos à primeira lição da carta de Paulo aos Gálatas. Após Gálatas, estudaremos Efésios, nesta mesma lição. Então vamos lá. Os objetivos desta primeira lição é compreender a legitimidade do Evangelho da Graça, refutar falsos mestres, defender a autoridade ministerial de Paulo. Está baseado no capítulo 1 de Gálatas. A inconstância dos Gálatas é a temática que predomina, o assunto da lição, e o textuário ele está no versículo 8 do primeiro capítulo, que diz o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou maldito. A verdade prática diz o seguinte: os fundamentos da fé cristã são exclusivamente a morte vicária e a ressurreição do Filho de Deus. É maravilhosa essa lição e a gente vai aqui começar. Para começar a aula, uma sugestão aqui para você começar a sua exposição diante de sua classe. É uma pergunta. Eu coloquei aqui, qual é o melhor caminho para combater falsos ensinos? Tire aí 5 minutinhos com a sua classe, com o seu grupo, e os leve a pensar, a refletir sobre essa questão. Falsos ensinos, heresias, enganos, engodos, são elementos presentes no mundo religioso do nosso tempo, como foi lá atrás. A grande pergunta é o seguinte: como é que nós podemos, o melhor caminho para a gente combater esses falsos ensinamentos, já que esse é o nosso papel enquanto expositores do Evangelho de Cristo? Qual é o melhor caminho? Eu coloquei aqui, são duas coisas. Primeiro, para se combater o ensino errôneo, você tem que conhecer o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, e você também tem que conhecer o falso. Um bom mestre, ele conhece o verdadeiro e conhece o falso. Aliás, conhecer o falso, o enganoso, é muito importante, porque você vai ter mais performance e mais autoridade até para combater o que está errado. Sem conhecer o fundamento, as bases de um ensinamento falso, fica muito difícil combatê-los com uma exposição convincente, vamos dizer assim. Então hoje nós vamos adentrar nessa temática de combate aos falsos ensinos, que é o que predomina aqui na carta de Paulo aos Gálatas. A revista da Escola Dominical é esse instrumento maravilhoso que nos auxilia a adquirir conhecimento para manter a pregação, o ensino do genuíno Evangelho do Senhor. Introdução. O cerne da carta aos Gálatas é a doutrina da justificação pela fé. Então, quando você começar a navegar
através desta carta, você vai perceber de cara que a base da carta, das argumentações paulinas, é exatamente essa grande doutrina, que é a doutrina da justificação pela fé. A justificação pela fé, ela é parte integrante da soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação nos círculos teológicos, o nome que se dá à parte da teologia sistemática que estuda a salvação, soteriologia. E a salvação, aqui a doutrina da justificação pela fé, pela graça, é um dos pilares, um dos pontos importantes da soteriologia. E Paulo, ele discorre sobre isso de maneira brilhante. Você vai perceber aqui que ele vai ter um embate caloroso, ou acalorado, melhor dizendo, com os judaizantes, que eram uma espécie de judeus. Alguns dizem que eles nem eram judeus, mas eram praticantes do judaísmo. E esses judaizantes, eles pregavam um ensinamento de que a salvação, ela não dependia só da fé, só da graça de Cristo, só do sacrifício da cruz. Era necessário, entendeu? Se cumprir os rituais do judaísmo, envolvendo as festas, os dias sagrados, envolvendo a circuncisão. Você está entendendo? Era tudo isso aí. Então, os judaizantes, eles inauguraram essa doutrina, né, do que nós chamamos de evangelho híbrido, ou seja, Jesus e mais alguma coisa. E a pregação desse evangelho de Jesus e mais alguma coisa para a salvação não foi apenas naquele tempo, nos primórdios do cristianismo. Isso perdura até nossos dias, e vou lhe dizer, os falsos ensinos e as manipulações e adulterações do evangelho nos nossos dias hoje é 1000 vezes mais do que no tempo em que Paulo combatia os judaizantes. Muito mais. Aqui tem uma reflexão bíblica. Lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós, como expositores, lutamos por essa fé e ajudamos os nossos irmãos a batalhar por essa fé que uma vez foi dada aos santos na palavra do apóstolo Judas, em sua carta, né? A igreja não está aberta a novas revelações. Isso é muito importante, viu, irmão? Eu vou repetir, a igreja de Cristo hoje, ela não está aberta a novas revelações. Não que nós sejamos contrários a revelações. Deus pode revelar alguma coisa? Sim, é possível. Deus tem vários canais para isso. Mas como nós falamos, não estamos abertos a novas revelações, são no sentido de novas revelações, novos pilares para a fé cristã, novos fundamentos, além daquele que os apóstolos já transmitiram, porque da fonte receberam no colégio apostólico 3 anos de convivência diuturna com o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré. É disso que nós estamos falando. Então vamos em frente. O tópico de número 1 diz assim, saudação apostólica. O item 1 diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus. Aí vem o texto. Paulo, apóstolos da parte de homens, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus e Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O que é que nós temos aqui neste item, irmãos? Nós temos o apóstolo Paulo reafirmando a sua condição de apóstolo. Entenda apóstolo aqui como ofício apostólico. Tá certo? Ofício apostólico. Esse chamamento específico de Deus na vida de alguém para exercer esse ofício
apostólico. É isso que Paulo está tratando aqui. Então ele está reafirmando diante da comunidade da Galácia, daquelas igrejas, ele está reafirmando a sua condição de apóstolo. Por que ele faz essa reafirmação? Porque os judaizantes, seus inimigos, estavam minando a mente dos irmãos, levando os gálatas a acreditarem que Paulo ele não tinha legitimidade apostólica. E qual era a argumentação? É que Paulo não teria feito parte do colégio apostólico original. Essa era a argumentação. E aqui ele se defende. Paulo afirma a sua condição apostólica, entendeu? Porque os judaizantes o acusavam de não fazer parte, mas o fundamento da sua defesa é o seguinte: a experiência no caminho de Damasco. De fato, Paulo não fez parte do grupo dos 12, mas ele é um que é chamado por Deus com um propósito específico, e nós conhecemos a sua experiência no caminho de Damasco, e ali ele converteu, e ali ele recebeu o chamamento de Deus, e ali ele foi convencido de que Deus o estava chamando para as nações gentílicas. É por isso que ele é chamado o apóstolo dos gentios. E ele era um judeu, puro sangue, da tribo de Benjamim, circuncidado, conhecedor da lei, criado aos pés de Gamaliel, um fariseu. Paulo tinha muitas qualificações, mas ali, no caminho de Damasco, ele se rende ao chamamento de Deus. E aqui ele reafirma a sua autoridade apostólica. O segundo item: irmãos e companheiros. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Nós sabemos que Gálatas, essa carta aos Gálatas, ela foi uma carta endereçada a um conglomerado de igrejas. Paulo e Silas, eles são enviados pela igreja de Antioquia da Síria, a primeira comunidade gentílica, a primeira igreja nascida nos primórdios do cristianismo, fora da comunidade judaica, fora do território da Judéia. Antioquia da Síria. Essa igreja cresce, se torna uma grande base missionária, e essa igreja que envia Paulo e Silas para onde? Para o campo missionário. É a primeira viagem missionária de Paulo, e ele vai para a Galácia do Sul, e ali ele visita comunidades diversas, e ali ele implanta várias comunidades cristãs. Em Antioquia da Pisídia, em Listra, em Icônio e Derbe, principalmente essas igrejas. E depois que ele volta, depois de 2 anos desse trabalho missionário, Paulo volta para Antioquia da Síria, para a base, para a igreja que os havia enviado. Entendeu? E de lá ele escreve a carta aos Gálatas. E nessa carta aqui, ele está reafirmando isso aqui, ó. Paulo, entendeu? E apóstolo, e ele diz assim: irmãos, todos aqueles, meus companheiros, as igrejas da Galácia. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a palavra irmãos aqui, ela tem um sentido muito importante, que eu quero destacar. É obreiros e companheiros de missão. Quando Paulo ele destaca aqui, ou seja, ele está escrevendo uma carta, e ao saudar os Gálatas, ele se refere também aos seus irmãos e companheiros que faziam parte do seu ministério, que o acompanhavam, as pessoas mais chegadas a ele, digamos assim. E a palavra irmãos aqui, ela nos ensina 2 coisas. Primeiro, não existe ministério autossuficiente. Essa é a primeira aplicação que você pode fazer para a sua classe. Não existe ministério autossuficiente. Nenhum de nós somos, nem professores, nem coordenadores, nem pastores, nem presbíteros, nem dirigentes, nem ninguém. Nenhum de nós somos autossuficientes. Se fazemos alguma coisa,
Se temos um preparo, isso foi resultado do nosso trabalho, da graça de Deus em nós e também da ajuda de outras pessoas. Ninguém vence sozinho. Ninguém constrói nada isoladamente. Nós somos resultado, em primeiro lugar, da oração dos nossos irmãos e da cooperação deles. E isso nós devemos reconhecer. A segunda lição é que ser irmão é mais do que fraternidade. Irmão é mais do que fraternidade, é mais do que dar a paz do Senhor, do que sentar no mesmo banco ou no mesmo coral, no mesmo grupo na igreja, ou cantar os mesmos louvores, apertar a mão. Isso é maravilhoso, mas a palavra irmão aqui, ela vai além disso. Irmão aqui é proximidade e compromisso. É você realmente somar com as pessoas que têm a mesma fé que você tem. Somar em tudo, inclusive aqui no caso do ministério. Tá certo? É por isso que a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmão. Tá entendendo? E esses amigos, eles podem ser os irmãos na fé, que são mais chegados do que aqueles que têm o nosso sangue nas veias. Então, irmão é essa proximidade, esse compromisso. Essa é a aplicação. O item 3 diz assim, olha, graça e paz da parte de Deus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, amados, nós temos umas coisas interessantes. Tem duas palavras que aparecem aqui. A palavra graça e a palavra paz. E observe que elas aparecem exatamente nessa ordem. Graça e paz. E isso não aparece dessa forma de maneira aleatória no texto sagrado. Isso aqui tem sentido. Isso aqui tem fundamento. Por que que a graça vem antes da paz? Por que que a paz vem depois da graça? Isso tem um sentido. Graça no grego é charis, significa inclinar-se. Paulo usa o termo graça 7 vezes na carta aos Gálatas. Isso aponta para o pecador aos pés de Cristo. Olha que coisa interessante. Graça é inclinar-se no grego. E isso é uma alusão à postura que o pecador assume ao lhe ser oferecido o evangelho da graça, da salvação pela fé. Ele se inclina diante dessa dádiva, diante dessa bênção, diante dessa promessa, diante dessa oferenda. É o pecador se inclinando a Cristo, que é o fundamento de toda a teologia paulina. Pela graça sois salvos. Paulo é enfático nisso. Toda a teologia paulina, voltado para a soteriologia, para a doutrina da salvação, repousa sobre esse fundamento. Graça, graça e graça, que aqui é a causa da nossa salvação. A salvação se origina na graça e é oferecida ao pecador, que se inclina para recebê-la. Esse é o sentido da palavra graça. A palavra paz vem também do grego, eirene, que tem o mesmo sentido da palavra hebraica shalom, né? E aparece aqui como resultado da nossa salvação. Ela aparece depois da graça, porque a graça causa a salvação e a paz é o resultado dessa salvação. Está entendendo? E paz aqui não deve ser entendida como algo assim, ausência de turbulências, ausência de problema, ausência de luta, ausência de provação, ausência de males, ausência de doença. Não é nada disso não. Não é nada disso não. Entendeu? A paz aqui que nós estamos falando, que Paulo está tratando, é o quê? Isso aqui é a capacidade de caminhar com Deus no meio de qualquer circunstância. Eu sou um crente.
Eu fui salvo pela graça. Pela graça eu fui recebido na família de Deus, pelo processo da adoção, e em virtude disso me tornei um filho, herdeiro. E como filho de Deus eu sou um peregrino. E como peregrino eu boto o pé na estrada e eu tenho um objetivo que é a cidade celestial. No meio desse caminho tem de tudo. Tem luta, tem dor, tem perseguição, tem necessidade, tem perseguição, tem doença, tem choro, tem luto, tem perda, tem deserto e seus sinônimos. Mas também tem alegria, tem bênção, tem porta aberta, tem saúde, tem prosperidade, tem comunhão, tem realização, tem conquista, tem sucesso. A vida cristã é um kit de coisas. Não se pode excluir nenhuma dessas coisas. Então a paz aqui não é que eu não vou ter problema, não é que eu não vou ter mais luta, não, mas é a comunhão, é a capacidade de você, uma vez salvo, manter essa comunhão com Deus em qualquer circunstância. É isso que é a paz resultante da graça. O tópico de número 2, a inconstância dos Gálatas. Lição muito prática, muito rica, né? Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro item desse tópico aqui, né? Primeiro aqui, olha, aqui está uma das motivações da carta. Paulo dá um puxão de orelha nos Gálatas. Ele é muito incisivo, porque os Gálatas estavam sendo inconstantes. E inconstantes por quê? Porque eles estavam abandonando a simplicidade do evangelho que de Paulo receberam, estavam dando ouvido à crença e à doutrina e aos ensinamentos dos judaizantes. O evangelho misturado, o evangelho de Jesus e mais alguma coisa, como já falamos lá no início. Então é essa inconstância, essa mudança repentina que Paulo está aqui focando. Então ele vai lá e dá um puxão de orelha. Todos nós precisamos de puxão de orelha, né, irmão? Ninguém gosta de levar puxão de orelha, mas eles são necessários para nos disciplinar, nos instruir, nos trazer para o plumo, nos trazer para a posição, para o caminho, para a direção, que é a direção certa. Todos precisamos de exortações incisivas. Quais são as pregações que são feitas aí na igreja que você faz parte? São todas do tipo assim, afagos, autoajuda, coisas dessa natureza. Essas pregações são boas, não é? Mas é só isso que você ouve? É necessário também as pregações incisivas, aquelas que nos confrontam, que nos chamam para o arrependimento, que nos chamam para o conserto. É isso que Paulo está fazendo aqui, né? Então, aqui, a lição aqui é de que o aprimoramento de um crente, de uma igreja, é um processo árduo e contínuo. Essa é a aplicação que você tem que fazer. É por isso que Paulo está dando puxão de orelha dos Gálatas. E nós precisamos, para crescer, maturar e nos tornarmos segundo a imagem de Cristo. O primeiro tópico que diz assim, é o espanto de Paulo. O que é que nós temos aqui? O espanto de Paulo. Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está espantado. E por que ele está espantado? Porque nós temos aqui uma vulnerabilidade da fé. Você está entendendo? Ele viu que a fé que os Gálatas tinham, ela estava vulnerável, frágil, diante dos ataques dos judaizantes. Era o retrato daquela pessoa que construiu a casa sobre a areia. Qualquer vento de doutrina leva o irmão. Em contraste com quem construiu a casa sobre a rocha. Que pode vir qualquer vento de doutrina, o irmão vai permanecer no evangelho que ele recebeu. Não importa quem esteja falando. Esse é o sentido deste primeiro tópico. O segundo diz assim, o outro evangelho, que é um desdobramento.
o qual não é outro, mas alguns querem transformar o Evangelho de Cristo. Aqui nós temos o Evangelho de Cristo e um outro Evangelho. Preste bem atenção nisso, irmão, porque isso é muito interessante. Paulo, ele fala de um Evangelho genuíno, depois ele fala de um outro Evangelho, depois ele diz que esse outro Evangelho não é outro. E como é que a gente entende isso? Isso aqui é o seguinte, olha. O outro Evangelho aqui é a mensagem dos judaizantes. Os Gálatas tinham recebido o Evangelho da graça, através de Paulo. E agora eles estavam dando ouvidos ao Evangelho dos judaizantes. O Evangelho de Paulo era o Evangelho da graça. O Evangelho do judaizante era o Evangelho do legalismo, presos aos preceitos do judaísmo. Essa é a diferença. Por quê? Porque os judaizantes, como já falamos, né, eles pregavam o evangelho híbrido, um evangelho que era misturado, ou seja, eles chegavam com os irmãos lá da Galácia e diziam o seguinte: olha, vocês aceitaram a Cristo através da pregação de Paulo, tudo bem, mas isso aí não é suficiente. Só a cruz de Cristo não é suficiente. Isso é muito pouco. Vocês precisam, além da conversão, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam guardar todos os rituais do judaísmo, as dietas, os dias santos, sagrados, as festas, inclusive a circuncisão. Tudo isso vocês precisam guardar. Senão vocês não vão ser recebidos por Deus para a salvação. Esse era o evangelho dos judaizantes. E a coisa que é interessante, olha, o legalismo. Esse legalismo significa o quê, irmão? Significa o seguinte: os judaizantes, eles acreditavam nessa doutrina aqui, olha. Deus aceita as pessoas porque elas são justas e dignas de estar em sua presença com base na obediência a um conjunto de regras, que era o legalismo. Ou seja, a observância, aquele conjunto de regras que eu já citei aqui, dava o direito à salvação. Em outras palavras, meritocracia. A pessoa seria aceita por Deus mediante suas práticas, seus rituais. Era isso que os judaizantes pregavam. E Paulo diz que não. Isso é escravidão. Isso é legalismo. O evangelho é pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não é de obra, para que ninguém se glorie. E começou o embate, entendeu? Agora aqui tem um link teológico, vamos chamar assim. Vamos usar essa linguagem durante essa revista, né? Um link teológico para você. Existem duas palavras gregas para a nossa palavra portuguesa, outro. Outro, na nossa língua, é a mesma coisa. Ah? Outra casa, outro carro, outro isso, outro aquilo, é a mesma coisa. Mas na língua grega, não. A língua grega tinha duas palavras para outro. A primeira palavra para outros era heteros. Heteros é outro de substância diferente. Você está entendendo? E a outra palavra grega era a palavra allos. Outro da mesma substância. É aqui que mora a diferença. É aqui que reside a grande sacada para você entender por que Paulo fala de outro evangelho, que não é o evangelho da graça. Quando ele diz assim, o evangelho de Cristo, ele usa heteros. O evangelho, entendeu? Agora, quando ele fala de outro evangelho, se referindo ao evangelho do judaizante, ele usa a palavra, aliás, o contrário. Quando ele fala heteros, ele está se referindo ao evangelho que tem uma outra substância, um outro evangelho misturado, que não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o outro allos, entendeu? Que tem a mesma substância. Este é o sentido. Então, olha, qual é a aplicação aqui? Nós podemos trocar de comunidade cristã?
Eu estou na comunidade A e posso ir para a comunidade B? Pode, sem problema nenhum. Aliás, o que nós temos hoje no protestantismo brasileiro é aquilo que se chama de trânsito religioso. É uma peregrinação que muitas pessoas fazem, não é? Uma hora está aqui, uma hora está ali, uma hora está para acolá. Quando a gente pensa que ele foi, ele já voltou. Quando a gente pensa que ele está, ele já não está mais. E coisa dessa natureza. Não sei se acontece aí na comunidade em que você participa. Agora, é problemático sair de um lugar para outro? Não, às vezes nós até precisamos. Uma pessoa que sai de uma cidade, vai morar em outra, vai ter que procurar uma outra comunidade cristã para congregar. A grande pergunta é o seguinte: o evangelho, está entendendo? Que está sendo pregado lá nessa outra comunidade, para onde você quer ir, ele é que evangelho? Ele é heteros, um outro evangelho da mesma substância, não é? Ou ele aliás, de substância diferente, ou ele é halos, da mesma substância? Essa é a grande pergunta. Se for heteros, rejeita. É híbrido, é mistura, é adulteração, é engodo, é heresia. Se for halos, é o evangelho da mesma substância. Essa é a grande aplicação. Ok, amados? Indo para o terceiro item do tópico 2, anátema e maldito. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquilo que nós temos pregado, seja anátema. Olha, se alguém prega um evangelho que vai além, isso é heteros, misturado. Além daquele evangelho que nós temos pregado, halos, não é? É a diferenciação que Paulo está fazendo aqui. Então, quem adultera a singularidade do evangelho é considerado maldito. Isso é uma sentença aqui. Isso é muito prático, né? Agora, a grande questão aqui é que ninguém pode anunciar outro evangelho. Ninguém está autorizado a anunciar outro evangelho. Hetero, outro no sentido de hetero. Outro manipulado, misturado, não é? Adulterado. Não pode. Ninguém está autorizado a fazer isso. E Paulo, ele aqui nos ensina duas coisas. Ninguém está autorizado. Quem não está autorizado aqui, ele é específico. Nem Paulo. E fala assim, olha o que ele diz no texto. Aqui o texto. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo. Então, nem Paulo poderia anunciar um outro hetero evangelho misturado. E se Paulo não podia anunciar, nenhum de nós podemos, por conclusão, não é? E além de Paulo e nenhum de nós, nem os anjos, ou seja, o que significa a palavra anjo aqui? Os anjos não podem anunciar um outro evangelho. E se os anjos não podem anunciar um outro evangelho, ninguém do mundo espiritual pode. Você vai encontrar muitas seitas aí, muitos movimentos religiosos que surgiram da revelação, entendeu? De um anjo. Um anjo chegou e falou assim, olha, esse evangelho que vocês estão aprendendo está tudo errado, e eu estou trazendo o evangelho verdadeiro. É esse aqui. Isso é muito comum. É só você pesquisar. Nos grupos religiosos você vai encontrar muito isso. Mas mesmo que seja um anjo, não aceite. E ninguém do mundo espiritual. Aplicação. O evangelho da graça não carece de apêndices ou adaptações. Tudo que é acessório. O evangelho de Cristo, ele é singular. Nós não estamos abertos aqui ao evangelho, entendeu? Jesus e mais alguma coisa. Jesus mais isso, Jesus mais não sei mais o que, uma somatória. Jesus é o suficiente. Ele foi à cruz,
e o seu sacrifício vicário, substituto na cruz, foi pleno e definitivo. Não necessitamos mais de acessórios. Vamos para o terceiro tópico da lição. Paulo, a prova viva. As bases do chamamento apostólico de Paulo. Aqui nós temos o seguinte, olha. Os ataques ao apóstolo e ao seu ministério eram intensos. Após fazer duras exortações aos irmãos da Galácia sobre a inconstância na fé destes, o apóstolo Paulo começa a expor as bases do seu chamamento apostólico. E aqui vem o primeiro tópico. Agradar a Deus ou a homens? Aí vem o texto. Olha o que Paulo está dizendo aqui, queridos. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Por que é que Paulo está falando isso aqui? Tem uma motivação. Tá? Para os judaizantes, ele estava aqui no embate com os judaizantes. Então, os judaizantes faziam uma série de acusações contra Paulo e eles procuravam desestabilizar a fé dos Gálatas na mensagem do apóstolo. Então, eles diziam assim, olha, o evangelho da graça, somente pela fé que Paulo prega, ele não pode prevalecer porque ele leva os cristãos a um relaxamento espiritual. Eles levam ao cristão a uma vida, uma caminhada sem responsabilidade. Além da fé, da graça, tem que cumprir com os rituais, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, os dias, as festas, a circuncisão, tudo está no mesmo pacote. Isso era que os judaizantes diziam. Paulo, ele contestava, ele retruca dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz para a salvação do pecador foi suficiente. Suficiente. O crente não é salvo por aquilo que ele faz para Deus. Ele é salvo por aquilo que Cristo já fez e fez plenamente e definitivamente na cruz do Calvário. E isso é a maravilha da doutrina da salvação. O item de número 2 diz assim, olha, de perseguidor a apóstolo. Perseguidor, apóstolo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Tá? Então o que nós temos aqui? Paulo, ele está fazendo assim uma retrospectiva da vida dele. Todos nós conhecemos, né? Vamos fazer aqui uma resenhazinha aqui, ó. Paulo era um grande mestre da lei. Disso ninguém tem dúvida. Criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres do seu tempo, ele era profundo conhecedor do judaísmo, de suas tradições e de todos os seus pormenores. Paulo era conhecedor, um grande rabino. Ele conhecia os fundamentos do judaísmo mais do que qualquer um mestre judaizante que estava perturbando lá os irmãos da Galácia. Ele era um grande mestre. Está entendendo? Agora, o antes e o depois de Paulo. Ele era perseguidor, ele mesmo está dizendo, né? Eu fui um perseguidor, agora eu estou pregando o evangelho. Qual é a lição que fica aqui, irmãos? Tem pelo menos 2 lições aqui que você pode aplicar à sua classe. A primeira é a seguinte: o evangelho, ele é capaz de transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Não há dimensão de pecado, não há profundidade de pecado, não há tamanho de pecado, não há quantidade de pecado que não possa ser limpo, curado pelo poder do sangue da cruz, do sangue de Jesus na cruz. Não existe isso. Ele tem poder de restaurar, transformar, redimir e reconstruir o mais vil pecador e transformá-lo numa nova criatura. Isso, o evangelho está cheio, a história da cristandade está repleta de
testemunho de pessoas que foram transformados pelo poder do Evangelho. Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, é um exemplo. O pecador que se tornou santo. Tem até uma obra nesse sentido. Paulo era um perseguidor. E então o Evangelho tem esse poder transformador. Segunda lição aqui é que Paulo ele percebeu que a vida com Deus, isso aqui é maravilhoso, a vida com Deus vai além das fronteiras da religiosidade. Religião ele tinha, conhecimento teológico e religioso de sobra, fundamentos do judaísmo conhecia de A a Z. Paulo era uma grande autoridade, um grande dominador do conhecimento teológico, filosófico. Ele era um homem de 3 mundos: o mundo grego, o mundo judaico e o mundo romano. Ele era versado em todas as línguas e em toda a ciência dos homens. Mas ele entendeu, no dia da sua experiência no caminho de Damasco, vamos falar já já, ele entendeu. Você está entendendo? Ele entendeu o chamamento e a transformação, e de perseguidor ele virou um apóstolo. O povo da Assembleia de Deus, nós temos na nossa harpa aí um hino que fala sobre Paulo, né? Ele era um Saulo que foi transformado num Paulo. Tem um hino aí que a gente canta por muito tempo. Esse hino é muito bonito, mas ele é um hino que ele está completamente desprovido de fundamento teológico e bíblico. Entendeu? A transformação de Paulo foi na vida dele, não no nome. A mudança de nome de Paulo, ou aliás, os 2 nomes que ele tinha, não tem nada a ver com a sua conversão. Absolutamente nada. Eram nomes. Ele tinha 2 nomes: Saulo, Saulo de Tarso, Tarso porque ele nasceu nessa cidade, e Saulo porque é do hebraico. A mesma raiz de Saul, Saulo, era o nome hebraico dele. E Paulo era o nome romano. Paulo e Saulo é o mesmo personagem, mas ele era um perseguidor, entende? E se tornou um cristão. O item de número 3, primeiras experiências. Já chegando aqui ao final da lição. Primeiras experiências. Ouviam somente dizer: aquele que antes vos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. O que temos aqui? Paulo ele teve várias experiências. Após a experiência do caminho de Damasco, que nós já debatemos aqui, ele ia para o caminho, pegou o caminho de Damasco, ele ia para a cidade de Damasco, que era um centro importante, geograficamente falando, Ali era uma circulação de muita gente, ele ia para ali para perseguir os cristãos, impedir o avanço daquilo que ele chamava de seita, Então, lá no caminho de Damasco, ele caiu, uma luz forte brilhou, e alguns pregadores dizem que ele caiu do cavalo, mas o texto bíblico não fala de cavalo nenhum. Se tinha, o texto não fala, mas ele caiu, entendeu? Caiu, levantou, sem enxergar, mas ouvindo a voz de Jesus falando com ele, aí ele se converteu. Na verdade, Paulo ali caiu do cavalo mesmo, mas caiu do cavalo entre aspas, A expressão que a gente usa, caiu do cavalo, onde o seu orgulho, a sua prepotência foi para baixo, foi por terra. E ele teve que se reerguer, um novo homem, nascido de novo pela presença de Jesus de Nazaré. Após essa experiência do caminho de Damasco, ele vai para a Arábia e passa 3 anos para lá com uma espécie de um retiro espiritual. A conversão é o primeiro passo. A gente precisa crescer em Cristo. E ele foi para esse relacionamento. Com certeza ali ele passou todo esse tempo analisando as coisas e ele chegou e tirou todas as conclusões que o Cristo que ele perseguia, que o confrontou no caminho de Damasco, de fato era o Messias prometido nas páginas do profeta Isaías, do Primeiro Testamento, lá da Torá
e de toda aquela história judaica. Convencido disso, ele volta, entendeu? E tem um encontro, vai para Jerusalém, se encontrar com Pedro e com os demais apóstolos. Ele passa 15 dias lá. E esse ato de se encontrar com os apóstolos tem um sentido de reconhecimento de liderança e respeito com seus pares. Isso todos nós devemos cultivar. Não importa se na comunidade onde nós participamos, na igreja onde nós congregamos, se nós somos um mestre, se nós estamos num nível bem elevado de conhecimento, não importa. Nós também temos que nos considerar ovelhas e parte da igreja, membro da igreja, do corpo de Cristo, e obedecer os nossos líderes, pastores e aqueles que presidem sobre nós. Aqueles que presidem e os nossos pares, que conosco caminham. Paulo deu prova disso aqui, né? Ao se dirigir a Jerusalém e interagir com os demais apóstolos. E aí, após isso aí, ele começa a sua jornada como o apóstolo dos gentios. Olha, uma lição muito maravilhosa, aplicação pessoal geral, que diz o seguinte, olha, o desafio da igreja hoje é o mesmo. Os falsos mestres continuam disseminando suas heresias, ferindo pessoas que poderiam ser úteis ao reino. Como Paulo, devemos ser destemidos defensores do Evangelho de Cristo. Lição abençoadíssima. Obrigado pela sua atenção. Se você não é inscrito no canal, nos ajude. Nós estamos precisando de 400 pessoas aí para chegarmos a 3.000 inscritos nesse canal de bênção, que é o canal da Escola Bíblica Dominical. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, os grupos de sua igreja. Faça uma campanha para nos ajudar, para que as pessoas se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações, deixe o seu comentário, a cidade de onde você está assistindo esses estudos, entendeu? Deixa aí o seu like, que ajuda bastante o nosso trabalho. Não acabe o vídeo, não feche aí antes de deixar esse like. É muito simples, só clicar aí, gostei, entendeu? Que Deus vai abençoar a sua vida. Te desejo sucesso nessa grande jornada nossa pelo livro, pela carta de Paulo aos Gálatas. Vai ser maravilhoso. A gente tem muita coisa em 13 lições. Que Deus te abençoe aonde você estiver. Pai querido, obrigado por esse momento, pela ministração da Tua palavra, nos faz mais que vencedores. Nos ajuda que nesse próximo domingo, Tua palavra esteja na nossa boca, no nosso coração, e que o Teu Espírito Santo nos capacite para ministrá-la a todos aqueles que conosco estarão. Em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Em qualquer lugar do Brasil, receba um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Edmar Santos, da Assembleia de Deus, em Belém do Pará.